Hoje eu quero falar com você sobre a dieta do yoga, a melhor alimentação para quem quer evoluir no yoga. E esse é um daqueles vídeos que eu pensei um pouco se eu gravava ou se não gravava, e eu conversei com a minha esposa e ela falou: não grava. E eu disse: calma, eu acho importante, eu vou gravar assim mesmo. A minha ideia aqui não é ser polêmico, tá? Mas a minha ideia aqui é transmitir informação de qualidade sobre um assunto que eu vejo que é meio velado, tá? Você tem um monte de gente falando sobre essa coisa da alimentação do yoga, é vegetariano, é vegano, o que pode, o que não pode, enfim, tem um monte de cagação de regra e ninguém tá conversando sobre o assunto de uma forma mais leve e mais descontraída. É isso que eu quero fazer nesse vídeo. Eu quero aumentar a sua lucidez sobre esse assunto, tá? Tentar fazer você entender o que é, o que não é, por que é, por que não é, e claro, te dizer se você deve ou não deve seguir esse tipo de dieta, se isso é para você ou se não é. Óbvio, quem vai decidir isso é você, mas vou te dar meu ponto de vista, tá? Feita essa introdução meio bagunçada, vamos lá. Qual que é a dieta do yoga? A dieta do yoga é vegetariana. Pronto, respondi a questão do vídeo. Vamos encerrar aqui. Vamos lá, deixa eu começar pela parte desse assunto que eu mais domino, que é o quê? A minha experiência. O que aconteceu? Eu comecei a praticar no yoga em 2010. E eu fui um cara que levou o yoga. Eu não vou dizer que eu levei a sério, mas eu gostei muito desde o começo. Então eu queria praticar muito, eu queria praticar bastante. Quando eu comecei, eu só queria o desenvolvimento corporal, tá? Era a minha única preocupação, era meu único interesse. E dentro disso, eu fiz muitas técnicas corporais, que são os asanas, e eu também fiz muito dos kriyas. O que são os kriyas? Os kriyas são, na verdade, são técnicas que eles foram importados na medicina tradicional indiana. São técnicas de purificação de mucosas. Dentro do Swastika, o principal kriya é o Nauli Kriya, que é uma técnica que você faz um movimento circular assim com o seu abdômen. É um negócio muito louco. É sério, é muito doido mesmo. E na primeira aula que eu fui fazer, o professor mostrou esse negócio desse Nauli Kriya. Eu falei, meu, eu quero fazer esse negócio. E aí eu treinei assim, loucamente, desesperadamente. Eu fiquei muito afim de fazer aquele negócio esquisito. Pra mim, naquela época, eu olhei, vi uma habilidade corporal, falei, quero fazer. E aí eu treinei muito, eu demorei 6 meses para conseguir fazer. É difícil, tá, gente? Na Aulicria, quem conhece sabe o tamanho do perrengue que é. Tem gente que consegue fazer rápido, não foi meu caso. Depois de 6 meses treinando muito, consegui e passei a fazer daquilo minha rotina. Gostava muito. O Cria é o tipo de técnica que você acorda e faz em jejum. É mais eficiente, né? Como se tá falando, nós estamos falando de um massageamento de órgãos internos, de estímulo do sistema excretor, do sistema digestivo. Um exemplo disso é o vácuum, tá? Hoje em dia as pessoas conhecem muito essa técnica como vácuum ou como LPF, Low Pressure Fitness. As duas técnicas, esses dois tipos de técnica veio meio derivado do yoga, que não é do yoga, né? Mas veio derivado lá da medicina ayurvédica, tá? Acredito que lá é o primeiro ponto onde vai falar disso. Posso estar enganado, mas eu acho que é. E, enfim, então você tem esse exercício de massageamento dos seus órgãos internos, e quando você faz ele, você cuida muito da saúde do seu intestino. Você, né, coloca a coisa ali para funcionar, é uma coisa de louco. Então, eu fazia muito isso, eu fazia muitos treinamentos corporais, então o meu corpo ele foi mudando muito rapidamente. E dado um momento, depois de 1 ano praticando mais ou menos, eu ainda não tinha vontade de ser instrutor, eu ainda não tinha curiosidade pela filosofia do yoga, eu ainda não estava aprofundando na coisa, sabe? Eu simplesmente praticava bastante porque eu gostava, era isso. E dentro disso,
eu comecei a sentir o meu corpo meio que desgostoso com o peso da carne, com o peso do que eu comia. Então, quando eu comia coisas pesadas, eu sentia o meu corpo meio lento, eu me sentia o corpo meio pesado, era desconfortável. E fiquei sentindo isso um tempo, e só depois é que eu fui descobrir a ideia de que, para a prática do yoga, a melhor alimentação é a alimentação sem carnes, devido ao peso da digestão e etc. Eu posso explicar isso um pouco melhor daqui a pouco. Então, depois que eu descobri essa influência da alimentação sem carnes para quem praticava yoga, que era a alimentação mais adequada, vamos dizer assim, eu pensei, pô, eu vou experimentar essa parada. Eu quis experimentar. E assim que eu experimentei, eu lembro nitidamente de uma sensação muito estranha que eu tinha. Sabe quando você come e você se sente assim? Eu descrevia essa sensação como estou satisfeito, tipo, caraca, agora estou cheio, sabe? Era assim que eu me sentia. Eu sempre fui uma pessoa com um apetite bem grande, tá, gente? Na minha adolescência eu fui, inclusive, bem gordinho, bem acima do peso. E depois que eu fui emagrecer. Então, eu sempre fui uma pessoa com bastante apetite. Então, eu comia até me sentir assim, pô, satisfeito mesmo, sabe? Eu lembro de quando eu fui fazer o teste, fazer a experiência de fazer uma alimentação sem carne, eu lembro de comer e, óbvio, eu não sentia fome, eu não estava com fome, mas a sensação é que eu estava buscando aquele peso assim no estômago que eu não sentia quando eu comia sem carne. E comia muito, comia grande quantidade, querendo sentir aquele peso maior no estômago e essa sensação não vinha. Eu levei um tempo para perceber que ela não ia vir, que aquele peso não estava associado com a quantidade do que eu comia, mas sim devido ao que eu comia. E aquilo foi uma ruptura grande para mim. Falei, opa, peraí, parece que, de repente, esse negócio de não comer carne pode ser realmente interessante. E aí eu comecei a tentar entender um pouco mais, estudar um pouco mais e ver e descobrir que era possível você viver sem carne e ser saudável e ia dar tudo certo. Eu não vou entrar, proteína, pesquisa, o atleta, cara, não vou entrar nesse assunto. Eu acho que você encontra muito disso na internet, tá? Se for da sua vontade esse tipo de informação, de conteúdo, de material, eu acho que você consegue encontrar. Eu vou tentar me ater mais à ideia, à visão do yoga sobre a coisa e, claro, a minha experiência pessoal. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu vislumbrei um mal-estar, eu experimentei essa opção, eu vi que ela era possível, que ela era viável e no dia que eu não parei tipo, chega, nunca mais como carne, esse negócio é terrível. Não foi assim, foi uma coisa tipo, eu vou testar, vou ver como que é. Se for ruim, eu volto a comer. Eu lembro, inclusive, que assim que eu parei de comer carne, eu fiquei bastante sistemático, assim, de fazer exame, porque era novidade para mim, né? Então, eu lembro que meus pais pegarem muito no meu pé, mas eu também ficava meio preocupado. Falei, eu tô fazendo um negócio aqui, eu não sei se tá dando certo, então... então eu ia atrás, eu fazia exame todo ano para acompanhar, para ver se estava tudo certo, e de fato nunca tive nenhum problema de saúde relacionado à alimentação. Quando eu tive foi por excesso de açúcar, não foi por causa de não comer carne. Falando assim, parece que eu sou um gordinho, né, gente? Não, eu simplesmente teve uma vez aí na vida que meu colesterol deu alto. Sabe por quê? Porque, fugindo rapidamente do assunto, porque a minha esposa fez uma promessa de ficar sem comer açúcar. Ela falou, faz comigo, você vai me motivar. Eu falei, ué, de boa, eu sou bem tranquilo para essas coisas, assim, para esses desafios, né? Eu consigo segurar legal a barra. Eu falei, de tranquilo, vamos nessa. Vou ficar sem carne, vai ser maravilhoso. Ou, vou ficar sem açúcar, vai ser maravilhoso. O que eu não contava é que nessa brincadeira de ficar sem açúcar, ela pegou e começou a comer doce diet, que não tem açúcar. E eu falei, pô, mas tá de sacanagem. Não, porque minha promessa é não comer açúcar e tal. E, obviamente, com aquele monte de doce diet em casa, eu acabei comendo também.
E, e aí, depois que eu fiz essa pataquada, acho que foi 30 dias sem comer açúcar, essa pegadinha aí, eu não sabia que ela ia descambar pro diet, eu já falei isso pra ela. Eu peguei e fiz um exame pouco tempo depois e meu colesterol deu alta. Eu falei, olha só que tranqueira, nunca deu problema nos meus exames. E agora com esse negócio de doce diet deu. Gente, doce diet, para compensar a falta de açúcar, eles exageram na gordura, tá? Enfim, foi a única vez na minha vida que meus exames deram errado. Depois voltou ao normal, tô bem, beleza? Só para você saber. Enfim, eu parei de comer carne por causa disso. E uma fuga completa do tema dessa aula, mas recentemente eu criei o hábito recente, tá? De ler diariamente o Evangelho. Eu nem vou dizer que é um hábito, porque às vezes eu ainda tô furando. Mas eu estava lendo o Evangelho e escutando a homilia de um padre sobre, e ele estava falando sobre a crucificação de Cristo, e mencionando que não existe nenhuma dor maior do que a dor que Cristo teve ao ser crucificado. E para justificar isso, ele falou o seguinte: o corpo de Cristo é tão perfeito que tudo nele é hiperdimensionado. Então, quando Cristo sentia prazer, o prazer era muito grande. E quando Cristo sentia dor, a dor era imensa. Então, ao ser crucificado na cruz, ele teria tido uma dor muito maior do que qualquer outra pessoa sentiria diante do mesmo processo, vamos dizer assim. E quando eu ouvi isso, me desculpe se você for religioso e isso é uma heresia para você, mas eu falo com todo respeito, tá? Quando eu li isso, eu ouvi essa homilia, eu pensei, cara, me lembrou a prática do yoga. Por quê? Porque no yoga você tem exatamente essa dinâmica de purificar o seu corpo, de limpar o seu corpo, de eliminar ao máximo os resíduos, eliminar ao máximo as toxinas, porque isso te coloca no caminho da evolução pessoal e isso te coloca no caminho de uma prática cada vez mais forte, mais intensa e mais profunda. E aí eu me recordei exatamente dessa história que eu acabei de te contar. Eu comecei a fazer técnicas de limpeza e o meu corpo me mostrou que tinha algo que não estava confortável. E eu tô te falando de uma experiência que eu tive há 14 anos atrás. Faz 14 anos que eu não como carne, de nenhum tipo. Presunto é carne, salame é carne, salsicha, peixe, frango, todas, tá? Eu já antecipo porque me fazem muitas essas perguntas. Então eu parei de comer carne há 14 anos. E perdi o fio da meada. Então eu parei de comer essas carnes todas porque o meu corpo me deu esse sinal. Mas ao longo desses anos todos, por vezes, eu senti o meu organismo também me dando sinais sobre outros alimentos, tá? Então, teve momentos que eu estava comendo muito açúcar e meu corpo começou a rejeitar isso, eu comecei a me sentir mal com isso, e ao longo dos anos eu fui trabalhando para diminuir cada vez mais a presença dessa coisa na minha vida, essa coisa gostosa, mas que faz mal, a gente sabe que faz mal. Café, tá? E comidas muito pesadas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de queijo, de ovo, de coisas gordurosas. Então, ao longo dos meus anos de prática, eu sempre busquei essa conexão com o meu próprio corpo, com o meu organismo, e sempre tentei ver ele me dando sinais. E é engraçado, quanto mais você vai purificando, quanto mais você vai se conectando com você mesmo, com a sua natureza, mais o seu corpo vai te mostrando e te dando sinais do que ele aceita bem e do que ele não aceita. Então, ao longo desses anos, eu melhorei várias e várias vezes a minha alimentação. Bom, melhorei na minha perspectiva, tá? Eu acho que melhorou. Sempre tentando torná-la mais limpa, mais pura e mais saudável. E aí, vamos lá. Deixa eu tentar... Entendido por que eu me tornei vegetariano. Perceba, foi uma questão muito mais de uma experiência pessoal que eu tive. Vamos entender por que isso é interessante e importante para o yoga, tá? O que acontece? No yoga, você tem 3 gunas. Esses 3 gunas seriam 3 características, 3 atributos da natureza que estão presentes em tudo em diferentes proporções. Eles são Tamas, Rajas e Sattva. Tamas é tudo que é pesado, é tudo que é denso, é tudo que embota a sua consciência, é tudo que densifica a sua consciência, te joga para baixo e dificulta você de enxergar as coisas com clareza.
Rajas é o movimento. É tudo aquilo que te coloca em movimento, que te agita, que te gera euforia, que te gera autossuperação e transformação pessoal. E Sattva é tudo aquilo de mais puro, de mais iluminado, de, se a gente fosse levar para uma linha mais espiritual, de mais divino, é tudo aquilo que te traz lucidez, expansão de consciência, clareza mental, iluminação, felicidade e prosperidade. Benevolência, tá? Sattva é isso. Comunidade Sattva, sacou? De onde é que vem esse nome? Se quiser conhecer, inclusive, a comunidade Sattva, o link estará aqui na bio. Na bio, não, na descrição do vídeo. Então, você tem esses 3 atributos. Então, o que acontece? Eles estão presentes em tudo, inclusive na alimentação. Então, qual que é a alimentação tamássica que vai embotar a sua consciência? São as carnes, são as comidas gordurosas de uma forma geral, como o leite, como os ovos, tá? Que outro tipo de... Todo alimento de origem animal ele será mais tamássico. Todo alimento de origem vegetal, todas as frutas, o jejum, tudo isso é sátvico. É um alimento mais puro, que deixa a sua consciência mais leve, que deixa o seu corpo mais purificado. E o Rajas entra muito aqui os condimentos, os temperos que aceleram a digestão, que botam fogo no seu organismo. Então perceba, dentro desse contexto do yoga, nós devemos sempre buscar na nossa vida reduzir tamas, controlar rajas, que é esse fogo, é esse movimento, e expandir sattva. A sua jornada no yoga, no fundo, ela se resume a isso. Você quer praticar yoga com foco na filosofia, o que você vai estudar, o que você vai fazer, quais hábitos você vai cultivar. Tudo vai girar basicamente em torno de eliminar tamas da sua vida, controlar rajas, não deixar ele ser muito alto, porque o excesso de movimento é dispersivo, e aumentar sattva. É isso que você tem que fazer. Então, quando a gente fala da alimentação, a carne tem um peso maior. A carne ela tem um peso maior devido ao processo pelo qual ela é processada. Você exige a morte de um ser para que você possa comer. Parênteses rápido. Caraca, esse ar aqui não está funcionando. Um parênteses rápido sobre isso. Eu não... Percebo, em toda a minha história, eu não parei de comer carne porque eu quero preservar o meio ambiente. Eu não parei de comer carne porque eu tô com dó dos animais. Eu não parei de comer carne, enfim, por nada dessas questões que hoje em dia parecem ser meio que famosas, eu acho que é um pouco de moda, tá? Eu não estou falando mal dessas causas, mas eu quero que você entenda, eu não parei de comer carne por causa disso, não era por isso que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, tá? É importante ressaltar isso aqui. Eu acho que hoje em dia, muito dos preconceitos que giram em torno dessa coisa de vegetarianismo, veganismo, vem desses conceitos que eles vêm agregados. Mas entenda, vegetarianismo ou veganismo é um sistema alimentar, é uma dieta alimentar que você segue, ponto. O resto que você agrega, tem pessoas que agregam, tem pessoas que não. Então, eu parei de comer carne, absolutamente nada a ver com esses temas de ambiente, animais, etc, ok? Só para deixar claro. Beleza. Então, dentro desse contexto, a alimentação, quando você tem o processo de matar o animal para você ingeri-lo, existe uma emoção ali, existe sangue, existe dor, e todo esse processo, dentro da visão do yoga, ele será ingerido, essas emoções pesadas, elas serão ingeridas junto com o alimento. E isso vai sujar os seus canais energéticos. Da mesma forma que, se você for uma pessoa extremamente estressada, extremamente agressiva, que sai cultivando inimizade com as pessoas, você também estará sujando os seus canais energéticos por todas essas emoções ruins que você mesmo está cultivando nas suas relações, independente do que você está comendo, beleza? Então, perceba, qual que é o princípio por trás da ideia da alimentação? É você manter os seus canais energéticos limpos, liberando eles de emoções pesadas. É você manter a sua alimentação mais próximo possível de sattva. Bom, se é o mais próximo possível,
E os ovos e o leite, os queijos, manteigas, outras coisas que são também gordurosas, elas também não deveriam sair da alimentação. Não devem sair porque elas são necessárias. Dentro da ideia do yoga, você tem um despertar de uma energia chamada de Kundalini, e essa energia, ela é fogo, e fogo precisa de gordura para queimar. A gordura é como se fosse o combustível, tá? Então, a melhor alimentação para quem quer evoluir na prática do yoga com profundidade, com intensidade, deve ser uma alimentação lacto-ovo-vegetariana, ou pelo menos lacto-vegetariana, ok? Não, a vegana não é a melhor opção, porque a gordura de origem animal ela é importante para o processo, beleza? Então, é melhor que você tenha sim a presença de ovos e laticínios na sua alimentação. Essa seria a alimentação ideal para o yoga. Você está tirando o máximo de tamas sem tirar um componente importante que é a gordura. Porém, os ovos e os laticínios, eles não vêm com esse peso maior emocional que a carne traria. De novo, eu tô querendo te clarear as ideias, eu não tô querendo te... Qual que é a palavra? Não tô querendo te dar palestrinha, não tô querendo te doutrinar. Eu quero que você entenda, beleza? Tanto que, beleza, você entendeu, vegetariano, vegano, o que é melhor? Entendeu os porquês, entendeu a minha história com esse rolê todo. Agora, você que está aqui me assistindo, será que você deveria parar de comer carne? Eis a minha opinião para você. Não, você não deveria parar de comer carne. Pelo menos não por causa deste vídeo. Sinceramente, eu acho que tem um punhado de alunos meus que nem imaginam que eu não como carne. E olha que eu não como carne há muito tempo, há mais de uma década, tá? E tem um monte de aluno meu que acho que nem sabe disso. Por quê? Porque não tem necessidade, né? Eu não preciso sair contando para todo mundo, gente, eu não gosto de alface, sacou? Todo mundo... Alô, tudo bem? Eu não como sobremesa, viu? Não sirvo sobremesa no meu prato, eu não como sobremesa. Não, eu não como, é minha opção e tá tudo certo. Eu não faço alarde por causa disso, tá? Então, eu prefiro ser assim, prefiro ser mais discreto. Então, eu não como carne, beleza. E eu fiz a minha opção totalmente baseado na minha experiência, na minha vivência, na minha conexão com o meu próprio corpo, e isso me fez ter vontade, e a partir dali eu fui buscar informações para que isso se tornasse possível, para que um teste se tornasse possível. A partir do teste, eu tomei uma decisão de longa data. Não me vejo hoje comendo carne, sinceramente. Mas eu acho que esse é o melhor caminho para você. Eu sou completamente contra a ideia de te doutrinar, de falar que você tem que parar de comer carne se você quiser praticar yoga. Não, você não tem. Se você quiser praticar yoga e continuar comendo carne, continuar bebendo vinho, o álcool ou qualquer outra droga, ela também tem esse efeito de sujar os nossos canais energéticos, tá? Então, se você quiser fazer tudo isso e praticar yoga, é um problema? Não, não é um problema. Você pode fazer isso. A maioria dos meus alunos fazem isso. A questão é, você vai limitar um pouco a sua evolução dentro do universo do yoga. Mas isso não torna todo o resto, isso não inviabiliza todo o resto, entende? Eu gosto de pensar assim, eu quero fazer natação, eu vou começar a nadar. Eu gostei muito de nadar. Deixa eu ver quem que é o cara mais cabuloso da natação. Michael Phelps. Eu vou seguir a dieta do Michael Phelps porque ele é um bom nadador e eu quero ser um bom nadador. Eu vou comer igual ele agora. Aí você vai ver a dieta dele, você vai se assustar provavelmente com a quantidade de calorias de um cara que nadava 8 horas por dia. Vai falar, não dá pra eu seguir isso aqui tudo não. E agora? Se eu não vou seguir a dieta do cara que foi o grande campeão da natação, eu não vou nem nadar, foda-se. Larga tudo. Desculpa o palavrão, gente. Escapou. Tipo, deixa quieto. Não vou nadar, então. Vou largar a natação. Não. Claro que não. Você pode nadar. Você vai ter todos os efeitos da natação que você gosta, mas provavelmente você não vai se tornar um campeão olímpico da natação. E tá tudo bem. Você não queria nadar desse tanto mesmo, não é? Mas o Michael Phelps fez. Cara, não é por isso que você tem que fazer. Para mim, o yoga funciona da mesma forma.
Você quer praticar? Pratique. Quer praticar muito? Pratique muito. Eu te mostro o caminho. Eu te ensino. Eu te ensino tudo que eu sei sobre yoga para você praticar e ter resultado, ter bem-estar, ter qualidade de vida, ter foco, concentração, gerenciar emocional, enfim, toda aquela gama de efeitos que o yoga pode te proporcionar. E a carne? A carne, você que sabe. Tá tudo bem. De tempos em tempos, eu proponho para os meus alunos fazerem um exercício chamado de Butta Shuddhi, que é uma purificação. Você faz um período de purificação, onde naquele período, sim, você seleciona bem a alimentação, você tira a carne, o açúcar, o sal, enfim, você faz uma alimentação bem restrita por um período para purificar o seu corpo. E depois disso, você volta a comer normalmente. Você volta a comer o que você tiver vontade, tudo certo. Mas esse período de purificação te ajuda a dar um passinho a mais nessa jornada do yoga. E se um dia você quiser parar de comer carne, porque você quer, porque deu vontade, porque você está afim, você para. Se um dia você quiser parar de comer açúcar, você para. Se um dia você quiser parar de, sei lá, comer todo e qualquer alimento industrializado, parabéns, você para. Ah, quero parar de tomar refrigerante. Você para, entende? Não precisa da regra. Eu quero que você entenda. Gente, esse é o princípio, esse é o porquê das coisas. E o que você vai fazer com isso? É a sua escolha. Agora você tem a opção. Ah, legal, entendi. Isso que eu espero com esse vídeo? Eu espero que você olhe para isso aqui e pense, tá bom, André, respeito as pessoas que não comem carne, entendo por que elas não comem carne, e eu quero praticar yoga e comer carne. Seja bem-vindo, bora praticar, tá bom? É isso, simples assim. Cara, espero que esse vídeo não tenha ficado polêmico. Pelo contrário, eu queria que ele fosse esclarecedor e queria transmitir essa ideia com leveza. Espero que eu tenha conseguido. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto que é um tanto quanto confuso e etc., deixa aqui nos comentários, eu vou gostar de ler. E a partir disso pode gerar novas reflexões para novos vídeos também. Maravilha? É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.